Mais uma vez eu saúdo aos amados irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, nossas lições têm sido uma bênção. E quem tem sido frequente à escola bíblica, com certeza tem aprendido muito na palavra do Senhor. E nesse próximo domingo nós estaremos estudando a nossa sexta lição, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. Então, um tema muito importante que nós vemos a necessidade de instruir a igreja, de incentivar a igreja à oração, porque algumas disciplinas parece que o povo vai deixando de lado, não é? E eu até comentando com um determinado obreiro, falando com ele sobre a importância de nós orarmos antes de cada um dos trabalhos. A nossa igreja, ela mantém esse saudável costume de orar antes de cada culto. Todos os trabalhos, antes tem 30 minutos de oração. E, infelizmente, em algumas igrejas que até eu já fui, às vezes viajando, e infelizmente a gente chega na igreja, o povo está sentado, com o celular, conversando, esperando o culto começar. Enquanto que o culto começa, é com a oração. Não é na hora que o obreiro levanta, saúde os irmãos com a paz do Senhor, vamos abrir nossas harpas. Não é nessa hora que o culto começa. O culto começa 30 minutos antes desta saudação. E parece, irmãos, que muitos não têm se preocupado com esta oração. E isso nos preocupa, irmãos, porque, como eu disse aos irmãos, em algumas igrejas já não tem mais esse período de oração. Não tem. O obreiro mesmo chega, eu já vi isso, chega e a oração que se faz, irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração para iniciarmos o culto. E só. E o meu incentivo para você, e nós vamos estudar isso no domingo que vem, é que você se empenhe em chegar um pouco antes da saudação inicial do pastor, antes de louvar ao Senhor. Mas chegue um pouco antes para você orar, porque é através da sua oração, da minha oração, é que Deus vai operar no culto, é que vai salvar as almas, é que vai curar o enfermo. Pastor Emílio, um excelente professor nosso, está ali, ele fala o seguinte, que a nossa palavra,
ela chega até ao ouvido do pecador, mas fazer com que do ouvido chegue ao coração é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. E precisa, irmão, de um clamor da igreja para que isso ocorra. Uma intercessão, porque é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual que precisa ser vencida pela oração, pela intercessão, pela súplica a Deus. E nós vamos estudar aqui, irmãos, algumas coisas interessantes. Nosso comentarista, ele nos diz o seguinte: o apóstolo Paulo nos orienta a orar sem cessar, ou seja, a viver em constante oração. Mas eu estou trabalhando, como é que eu vou orar sem cessar? Estou lá no meu horário de trabalho, fazendo meus afazeres, mas em todo o tempo você está ligado com o Senhor, pedindo orientação, pedindo a sua ajuda, dependendo dEle, vigiando. É você estar em plena comunhão com o seu Senhor durante todo o dia. E esta oração, irmãos, como nós dizemos, em espírito, sempre você está falando, Deus ouve. Deus ouve. E aí ele diz aqui, é mister lembrar que a oração é uma disciplina espiritual indispensável para os discípulos de Cristo. É indispensável. Para que eu e você sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, a oração, ela não é uma opção. Ela é uma necessidade. E ele conclui aqui dizendo, pois nos ajuda a aprofundar nosso relacionamento com Deus, fortalecer a fé e as virtudes cristãs, vencer as tentações e tomar decisões importantes, aumentando a nossa intimidade com Deus. São alguns pontos que nós iremos estudar domingo que vem. Então, convido você a estar conosco domingo, 8h da manhã, para estudarmos sobre esse tão importante assunto. Amém? Muito obrigado, pastor, pela rica oportunidade.